Hoje completa 30 anos que o real é a moeda do Brasil. Com ele, o país deixou para trás uma longa trajetória de descontrole de preços. A história de como o Brasil venceu a hiperinflação é contada no documentário Real, o plano que mudou o Brasil, e que estreou hoje no Play Plus. Era um país em crise constante, com a economia doente, contaminada pela hiperinflação. O Brasil foi o recordista mundial de inflação nos 30 anos que vão do início dos anos 60 para o início dos anos 90. Em março de 1985, o Brasil voltava a ter um presidente civil, depois de 21 anos de ditadura. Não foi uma escolha popular. Uma eleição indireta no Congresso foi vencida pelo candidato de oposição ao regime militar. Mas o mineiro Tancredo Neves nem chegou a ocupar o cargo. Quem subiu a rampa do Palácio do Planalto foi José Sarney, que assumiu a presidência com a inflação deixada pela ditadura. E os preços continuaram a aumentar numa velocidade cada vez maior. Foi naquela época que a Margarida começou a trabalhar num supermercado. A maquininha de remarcar preços, hoje aposentada, não parava nunca. Planejar o orçamento era impossível. Pela manhã nós remarcávamos, alguns produtos e acontecia que na parte da tarde nós tínhamos que remarcar alguns produtos daqueles que a gente tinha precificado pela manhã. Então era aquele barulhinho. Estabilizar a economia era o maior desafio do país. O Plano Cruzado foi a primeira tentativa. Congelamento total de preços, tarifas e serviços. Um ano depois, os preços estavam ainda mais altos. A inflação resistiu a outros pacotes econômicos. Parecia invencível. O dinheiro era uma batata quente. Largar dinheiro na conta bancária ou no seu bolso era perder na certa. Enquanto o dinheiro derretia no bolso dos brasileiros, o ambiente político era turbulento. Suspeitas de corrupção levaram ao impeachment do presidente Fernando Collor. Começava o governo de Itamar Franco e uma sucessão de ministros da Fazenda em meio à crise econômica. 3 em apenas 7 meses. Faltava pouco mais de 1 ano e meio para Itamar Franco deixar o Palácio do Planalto. Com a condução errática da economia, o país parecia condenado a continuar no mesmo caminho, com a inflação fora de controle. A indicação de um novo nome para comandar o Ministério da Fazenda poderia ser só mais uma aposta sem sucesso num Brasil cansado de planos que haviam fracassado. Quando escolheu para o cargo um político experiente, sociólogo de formação, sem poder prever o que viria pela frente, o presidente Itamar tomou a decisão que mudaria os rumos do país. Em maio de 1993, Fernando Henrique Cardoso assume o Ministério da Fazenda. O problema de imediato que eu tenho é de montar uma equipe competente, uma equipe que seja confiável ao país. No documentário Real, o plano que mudou o Brasil, uma produção com 13 episódios para o Play Plus, os personagens dessa história contam como o país conseguiu vencer a hiperinflação. Milagre não tem, desculpa. Isso era o pessoal que já esteve aqui e não conseguiu. Agora, essa é a nossa receita. Uma receita brasileira, a criação da URV, a Unidade Real de Valor, que viraria o real. Era a esperança de acabar com aquela espécie de maldição que o Brasil nunca conseguia combater a inflação. Quando o plano foi lançado, Ricardo Amorim era um jovem economista estudando fora do Brasil. Decidiu voltar para acompanhar aquela nova tentativa de estabilizar o país. O que aconteceu é que se criou uma unidade que não era transacionável, mas era como uma moeda paralela, e uma moeda paralela com valor constante, que as pessoas podiam acreditar. A questão chave era, precisava-se criar uma expectativa de que a nova moeda ia ser estável, porque sem essa expectativa ela nunca seria. Mas foi um caminho cheio de obstáculos. Nós corremos riscos, andamos na beira do precipício. O maior teste foi em 98, quando houve uma corrida contra o real. A lembrança de momentos difíceis.
Eu pensava que o melhor seria não acordar. Desafiado por muitas crises, o real resistiu. Foi uma enorme aventura em todos os aspectos, aventura intelectual, aventura política. E para assistir aos 3 episódios de Real, o plano que mudou o Brasil, basta acessar o playplus.com. Se você ainda não é assinante, cadastre-se. É rápido, fácil e dá para assistir séries, novelas e documentários quando e onde você quiser.